obrigado à família, aos irmãos, né, Gruber, pela música. Deus seja louvado pelo talento de vocês. Quero convidar aqui a nossa pregadora dessa manhã, a Ágata, a primeira vez que ela vem à nossa igreja, acompanhada do Tiago, esposo, e da Vitória, filhinha, né, que já está sentindo a falta da mamãe. Ágata, muito obrigado por aceitar o convite, que Deus possa te usar. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa igrejinha está famosa, viu? Todo mundo fala. Daqui a pouco não vai ser mais a igreja aqui escondidinha no interior, porque o pessoal está querendo vir para cá. Bom, a adoração infantil, gente, a gente podia ter ido embora, né? Que mensagem na adoração infantil. A adoração infantil, a música que a Lu cantou e a mensagem que eu vou trazer tem tudo a ver, vocês acreditam? Então, eu acredito que é a mensagem mesmo que Deus nos preparou essa manhã. Então, vamos nos curvar, né? Curvar para onde? Vamos pedir mais uma vez que Deus esteja conosco. Querido Deus, que privilégio, em meio à natureza, em meio ainda à liberdade, poder estar entre irmãos, comungando e ouvindo a Tua palavra. Somos muito gratos, Senhor, por todas as Tuas misericórdias. Pedimos agora que o Espírito Santo abra nossa mente e que Jesus seja o nosso convidado de honra. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu convido vocês a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 até o 50. É uma história. Então ela é um pouquinho, são uns versos a mais, porque é uma história. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36 em diante. Aqui na minha Bíblia, o título da mensagem é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Então eu vou começando a ler. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, né? Pensou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Bom, ele não falou nenhuma mentira, uma pecadora. Mas ele foi um pensamento bastante preconceituoso na ocasião. E Jesus, que sabe todas as coisas, dirigiu-se então a ele e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
É uma história muito linda, né? Essa história aqui. Ela tem muitas e muitas experiências, mas hoje eu vou trabalhar vou fazer um recorte, né? Pra gente pensar. A pergunta que eu faço nessa manhã é: você peca? Peca? Tem certeza? Vamos ver aqui em Romanos 3:23. Uma coisa óbvia, tá? Romanos 3:23. É um verso curto, mas que diz bastante coisa. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente faz parte do todo? Bom, então todos pecaram, todos carecemos da glória de Deus. Aí vamos ver aqui, 1 João 1:8. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8. Aqui diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está entre nós. E a pergunta que eu faço é: do ponto de vista da nossa natureza, a gente vai responder rapidamente: claro que eu sou um pecador. Por quê? Porque foi a herança de Adão e Eva. Nós somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, não precisaríamos do sacrifício de Jesus. Mas nós somos pecadores, né? A nossa natureza é pecadora. A minha filha talvez não tenha cometido ainda nenhum ato pecaminoso, mas ela é uma pecadora, porque a essência dela é de pecado. Mas do ponto de vista da prática, você é um pecador? Aí tem diferença, né? Você é um pecador? E por que eu pergunto isso? Outro dia eu estava dando um estudo bíblico e um casal muito querido da igreja, de uma outra igreja, né? Falou assim pra mim, eu estava conversando sobre um tema, eles me interromperam e disseram assim: olha, falaram bem assim, né? Num bom orgulho, assim, né? Eu peço perdão pelos meus pecados todos os dias. Aí a esposa, interrompendo o marido, disse assim: pois eu peço até dos pensamentos. Né? Aí eles estavam todos assim: eu peço perdão todo dia, pois eu até dos pensamentos eu peço. E aí eu fiquei pensando assim, eu não desmereci em nenhum momento, tá, o que eles disseram, porque tinha o seu valor e estava dentro de um contexto. Mas aí eu perguntei: irmão, e por que pecado que você pede perdão? Aí eles ficaram um pouco em choque. Não, eu peço perdão até pelo pensamento. Eles disseram: mas qual? Que tipo de pensamento? E eles não sabiam responder. Eu disse assim: você elenca os seus pecados para Deus? Faz uma lista dos seus pecados para Deus? Ou é assim um perdão genérico? Senhor, perdoa os meus pecados, até os pensamentos? Amém. Porque a gente precisa raciocinar o seguinte: quando a gente fala Senhor, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, isso não é um mantra. Olha que gracinha, uma palavra-chave para o sermão é perdão. Perdão, tá bom? Então, eu falei para ela: que pecado? E aí, por que eu estou perguntando isso? Porque é muito fácil, irmão, dizer assim: eu sou um pecador. Mas isso ser apenas o quê? É uma atitude assim, até demagoga. Não, eu sou um pecador, a minha natureza é pecaminosa, eu preciso de Jesus. Em que nível você precisa de Jesus? Eu acho assim, para essa pecadora, por que nessa história, para a pecadora, ficou muito fácil delimitar que ela precisava de Jesus? Porque ela era uma pecadora, literalmente uma pecadora, marginalizada. Para aquele homem que andava totalmente correto, numa vida correta, e eu não estou dizendo que está errado andar correto. Quem está em Cristo, nova criatura é. Temos que andar de maneira correta mesmo. O problema é que aquele fariseu que andava de maneira correta não entendia que ele precisava daquele Jesus do mesmo jeito que aquela mulher precisava de Jesus. Então ela era uma marginalizada, ele tinha uma conduta correta. Havia diferença entre os dois? Havia diferença entre os dois. A conduta dele era positiva e a dela era negativa? Sim. Porém, ele não tinha reconhecido o que ela tinha reconhecido, a necessidade de Jesus. Por quê? Porque ele estava satisfeito com sua conduta correta. Então, às vezes, do ponto de vista da prática, a gente fala, tem uma boa
um bom discurso, que somos pecadores, todos pecaram antes de Jesus, mas na prática nós não confessamos nossos pecados a Jesus, porque nós achamos que não estamos pecando. Nós achamos que não temos nada a confessar. E isso é um problema. Isso é uma armadilha. Porque até que Jesus volte, nós teremos algo a confessar. Até que Ele nos glorifique, nos transforme, que nós estejamos numa outra realidade, até lá nós teremos algo a confessar a Deus. Se você procurar bem direitinho, igual a música que a Lu cantou, né, para Deus nos esquadrinhar, nos sondar, se você procurar direitinho, você vai ter alguma coisa para confessar para Deus. E Ele quer que você faça isso. Mas isso aí, irmãos, depende de alguns fatores. Um desses fatores, autoconhecimento. Às vezes a gente vive tão corrido na vida maluca que a gente não se conhece. E aí a gente responde rapidamente as coisas, ouve pouco, pouco também se escuta, pouco se observa, não se conhece e se contenta com a aparência que a gente constrói. Mas se a gente olhar direitinho, a gente vai ter coisa para confessar para Deus. Mas para a gente se conhecer, a gente tem que ter coragem. Não é um processo fácil, né? Ellen White, ela diz em um dos seus livros que o autoconhecimento é uma das tarefas mais difíceis, mais essenciais do ser humano. E a gente às vezes acha que não, isso é bobagem. O autoconhecimento é extremamente importante. Não para eu ficar lamentando a miséria de ser humano que eu sou, mas porque a partir do momento que eu conheço quem eu sou, eu posso depor aos pés daquele que pode me transformar. Deus tem expectativas conosco. Ele não nos chamou para que a gente fosse apenas cristãos que não praticam más obras. Ele nos chamou para imprimir o caráter dele na gente. Para o caráter dele fazer parte da gente, a gente precisa contar para ele aquilo que está diferente. Mas você sabe o que você difere de Jesus ou não? Precisa saber. É muito importante a gente entender que a cura passa pelo confronto. Nunca haverá cura no ser humano sem um confronto. Que confronto é esse? Confronto consigo mesmo. E aí, esse consigo você coloca aos pés de Deus. Algumas coisas, irmãos, nós conseguimos vencer. Algumas tarefas por conta da gente. Mas quando se trata de salvação, de graça, de caráter transformado à semelhança de Cristo, é esforço humano, mas poder de Deus. A gente não faz sozinho. E às vezes a gente acha que consegue fazer sozinho. Por quê? Porque é um bom praticador de boas obras. Isso tem seu valor, mas não resolve o problema do pecado. Até que Jesus volte, teremos algo a confessar. Isso é muito importante a gente saber. E aí, é interessante a gente pensar assim a respeito da santificação. Tem várias coisas hoje que são complicadas, da gente definir santificação e definir pecado, porque hoje o pecado virou assim, virou um nada a ver, né? Não, isso não tem nada a ver. Hoje, assim, é impressionante como que o pecado foi relativizado dentro da própria igreja. Não, isso não tem nada a ver, não, isso aí você está julgando, você não pode falar nada que você está julgando. Se você não está julgando, se o fato existe, é um fato. Né? Nós temos referencial, nosso referencial é Cristo, é a Bíblia, nós temos referencial. Mas hoje em dia esse referencial parece que não tem valor. Então hoje é difícil definir o que é pecado, e aí fica mais difícil ainda definir o que é santificação. Porque aí a gente acha que santificação é fazer boas obras, e a gente acha que pecado hoje, você nem pode às vezes falar de pecado, porque você está julgando, você vai ser processado, né? Você está caluniando. Então hoje é muito difícil, se não for pelo discernimento do Espírito de Deus, a gente não vai saber que a obra de santificação é mais do que a prática de boas obras. A obra de santificação, queridos, é vencer a si mesmo por meio do poder de Deus. Como é que eu venço a mim mesmo sem ser por mim mesmo? Você vai se vencer, mas no poder de Deus. Isso é a nossa santificação. Eu vou trazer alguns personagens da Bíblia para a gente refletir. Não vou ler todas as histórias, porque seriam muitas. Vocês conhecem esses personagens, mas vamos lá. Eu quero falar de alguns personagens marginalizados, mas eu vou falar de um outro também que não era, ele era politicamente correto. E a gente vai comparar se precisavam de Jesus ou não. E qual foi a resposta? Vamos falar de Zaqueu. Por que eu falo que a cura passa pelo confronto? E a cura passa por uma mudança. Isso é um ponto fundamental. Hoje que o pecado está relativizado, as pessoas acham que podem ocupar a igreja do jeito que são, vão continuar como são e ainda vão para o céu do jeito que estão. Não vai acontecer. Você chega como você é, mas a obra-prima do artista, o nosso Criador, é nos transformar a imagem dele para que sejamos como ele sonhou lá no Éden. Então assim, nós não vamos ficar igual para sempre. Não vamos, né? Isso aí é uma ilusão.
É uma falácia, né? Você dizer que você pode vir, que Jesus vai te aceitar pro resto da vida como você é. Não, você vem e você é transformado. Não existe um personagem na história da Bíblia que encontrou com Jesus e ficou como era. O único que encontrou com Jesus, andou com Jesus e ficou como era, nós vamos falar sobre ele, teve um final trágico. Porque aqueles que andaram com Jesus e se permitiram ser transformados por Jesus mudaram completamente. E aí eu vou falar de Zaqueu. Zaqueu era um bom homem? Não. Tinha boas práticas? Não tinha. Era marginalizado aos olhos dos que eram corretos? Era marginalizado. O que ele fazia? Ele roubava os seus. E ele enriquecia ilicitamente. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho. E ele viu Jesus. O que Jesus falou? Desce daí, eu vou entrar na sua casa hoje, eu vou estar lá com você hoje. O que aconteceu com Zaqueu depois desse encontro? Ele continuou roubando? Ele continuou enriquecendo ilicitamente? O que ele fez? Ele mudou a prática e fez mais. Por quê? Porque quando Deus entra, gente, o evangelho, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele arrebenta com tudo. Então ele não fez só assim, ó, de hoje em diante eu parei. Ele fez mais que isso, ele devolveu 4 vezes mais. Ele não falou assim, ó, vou devolver o que eu roubei de você. Ah, vou devolver 1 vez, 2. Não, ele devolveu 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque ele se sentiu tão perdoado. Ele se sentiu tão perdoado que ele falou, nossa, eu estou tão feliz que dinheiro não é nada perto do que Jesus fez por mim. Ó, estou devolvendo 4 vezes mais. Era um marginalizado, era alguém que estava completamente errado, enriquecendo às custas do sofrimento de outros, da pobreza de outros. Mas quando Jesus entrou, Jesus fez o quê? Revolução. E ele não devolveu 1 vez e só não parou, ele devolveu 4 vezes a mais. Isso é o que Deus faz na vida de uma pessoa. Aí a gente tem também aquela outra mulher pecadora, né? Pastor Glauber, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus é a mesma que foi pega em adultério? Eu acho que sim. Sim? Eu acho. Vamos na palavra dele. Essa mulher pecadora, ela é Maria Madalena, pastor? Eu acho. Eu acho. Então nós estamos Maria Madalena. Ela foi o quê? Pego em declarado adultério. Só ela? Não, os homens também. Mas passaram um pano, tal, o problema é com ela, com a mulher. O que Jesus fez? Ele primeiro deu uma boa... Ele falava pouco, mas falava bonito, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O pessoal foi tudo indo embora. Ficou só os dois. E ele falou o quê? Mulher, eu também não te condeno, não. Olha que coisa mais linda. Eu não te condeno. Jesus não nos condena. Ele veio para salvar, não para condenar. Então ele estava dizendo para ela, eu vim aqui para te salvar, não para te condenar. Eu não te condeno. Mas aí o que ele falou no final? E aí é interessante que hoje o pessoal que fica relativizando o pecado só fica até ali, né? Mas Jesus não condenou. Mas ele falou para não fazer mais. Então assim, a gente não pode separar da Bíblia só o que nos interessa, né? Não, mas Jesus não condena ninguém. Ele não condenou a mulher adúltera. Não, ele não condenou, porque ele veio para salvar. Mas o que ele falou? Vai e não peques mais. O que ele pediu? Anda em novidade de vida. Mas ela é uma marginalizada também, o pecado declarado. Então Zaqueu, Maria Madalena, tudo gente que estava ali já à margem, não andavam com Deus. A gente tem Saulo. Saulo andava com Deus? Do ponto de vista da aparência, era fariseu dos fariseus, não era? Era um homem exemplar, irrepreensível. Ele fazia a obra contrária de Deus, mas com o zelo que o cristão deveria ter. Até que um dia ele teve um encontro com Deus. E ele se tornou Paulo, né? Quando ele se tornou Paulo, ele passou por um processo difícil também. Ele ficou os primeiros dias, como é que foi a vista dele? Ele precisou ficar cego. Ele passou por um processo de humilhação, de humildade, de muitas coisas, para ele poder enxergar o que ele tinha que enxergar. E aí ele se tornou Paulo. Jejum, né? Então assim, ele passou por muitas coisas. E aí tudo aquilo que ele achava que era lucro, que era grandeza, assim, que para ele virou lixo. Então assim, nós estamos falando de 3 personagens com características diferentes, que quando encontraram com Jesus, a vida deu um 360, mudou tudo na vida, tudo. Aí você pode me dizer, mas essas pessoas aí estavam declaradamente erradas. E o jovem rico? O jovem rico estava errado? Ele chegou e falou o que para Jesus? Ele, olha, eu guardo tudo, eu faço tudo certinho. E ele não estava mentindo. Jesus sabia que ele era uma pessoa correta. O que é uma pessoa correta? Aquela pessoa que vive à altura do seu conhecimento. Então ela conhece X e vive X. Ela não fica tentando
né, dar um jeitinho ali no X. Ela conhece X, ela vive X. Ele era um rapaz que vivia à altura do que ele conhecia. Mas ele precisava confessar alguma coisa a Deus? Faltava alguma coisa para ele? Faltava. Por isso eu estou dizendo para vocês que a vida santificada, seguir o que é correto, é uma obrigação do cristão. Viver à altura do que nós somos chamados é nossa obrigação. Mas ainda assim, tem coisa lá no fundinho do coração para a gente pôr aos pés de Deus. O jovem rico não era um adúltero. O jovem rico não roubava das pessoas. O jovem rico não perseguia e matava cristãos. Mas o jovem rico tinha algo para entregar para Jesus. Ele entregou? Não. A misericórdia chegou para ele. Ele não entregou. E ele foi embora triste. E sabe por que ele foi triste? Porque ele não teve essa vontade de entregar para Jesus, né? Vai saber como seria a história dele? O jovem rico entregou tudo e fez a maior obra social daquela época, e o seu nome virou história. Não, ele se tornou aquele jovem que foi embora porque ele não queria entregar para Jesus aquilo que Jesus estava pedindo. Mas ele, aparentemente, na comunidade, na sociedade, era irrepreensível. Olha que jovem. Talvez as mães até falavam, olha, casa com aquele ali, segue tudo certinho. Tem bom dinheiro, vai dar um bom dote pra gente, né? Educado com os pais, honra pai e mãe. Olha que excelente rapaz. É um jovem da igreja. Vai ter que casar com jovem da igreja mesmo. É um jovem da igreja. Aí, a hora que Jesus falou com ele, então, ele fazia tudo correto. Mas ele não ouvia a voz de Deus. Ele não tinha o quê? Disposição para se submeter à orientação divina. Isso é muito triste, irmãos. Muito triste. Eu vou falar só de mais 2 personagens para a gente já caminhar para o fim da nossa mensagem, que eu tenho certeza que vocês já pegaram o fio da meada, né? Como se diz por aí. Mas eu quero falar de 2... Nós falamos de 2 marginalizados, de um que perseguia, mas que era bom na sociedade, e falamos de um aqui que não perseguia, era bom, era rico, aparentemente era tudo, mas não se entregou a Deus. E agora eu vou falar de 2 que faziam parte do time de Jesus. Andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus e tiveram fins completamente distintos. Estou falando aqui de Pedro e de Judas. Nossa, falando só de gente boa, né? Pedro e Judas. Gente excelente para ser amigo da gente. Bom, Pedro relata quase assim. Pedro, ele retrata muito do que a gente é, altos e baixos, né? A vida espiritual deveria ser sempre estável, mas infelizmente a gente é assediado e a gente tem altos e baixos. E Judas, eles tinham muitas semelhanças, né? Eles andaram com Jesus, eles testemunharam o que Jesus fazia, eles comeram com Jesus, comungaram com Jesus, viram Jesus fazer obras incríveis. Eles estiveram com Jesus o tempo todo. Os 2 eram do time. Tudo bem que um se convidou para entrar no time, né? Mas Jesus aceitou, Jesus não manda ninguém embora. Você quer fazer parte? Vem. Pedro foi chamado, Judas se convidou, mas tudo bem. O que importa é que eles faziam parte do time seleto de Jesus. E os 2 traíram. Os 2 viram coisas que a gente nem imagina. Imagina se a gente visse, sei lá, 1/10 do que esses 2 viram. Eles viram, eles andaram, eles ouviram. E eu fico imaginando o que é olhar o olhar de Jesus, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Eles tiveram essa chance de ter o olhar de Jesus sobre eles, a voz, a oração. Os 2. E os 2 traíram. E qual que é a diferença? A diferença... Qual foi os 2 momentos do confronto, né? Para a cura, a oportunidade da cura. Em que momento foi? Foi para Pedro, foi quando ele negou, o galo cantou, né? Negou 3 vezes, o galo cantou. Jesus passou em silêncio, porque ele era como uma ovelhinha muda, quietinho, não reclamava já, mas a Bíblia fala que ele olhou para Pedro. Aquele olhar de Jesus, e a gente sabe, né, gente? Acho que as crianças sabem mais até. Quando o pai e a mãe olham, não precisa falar nada. Aquele olhar de Jesus não foi um olhar, tá vendo, seu traíra, eu te avisei, né, jogando na cara igual a gente, mas foi aquele olhar, né, poxa vida, agora no momento que eu mais preciso dos meus amigos, no momento que eu mais preciso, você me trai, né? Mas ele estava dando naquele olhar a oportunidade para Pedro, e Pedro entendeu, né? Pedro saiu e chorou amargamente, que é aquela tristeza que o Espírito Santo nos dá, para quê? Para nos trazer vida melhor.
Então, chorar às vezes, irmãos, é necessário mesmo, diante do olhar de Jesus. Né? Jesus olhou, lançou aquele olhar sobre ele, porque Jesus tinha planos sobre ele. E Judas também ficou, ele vendeu por pouco, né? Jesus foi lá, deu um beijo em Jesus, vendeu por pouco, e depois ele chegou à conclusão do quê? Trair sangue inocente. Ele não se rendeu, até o último minuto ele não se rendeu. Como que ele quis resolver o problema do arrependimento dele, da culpa dele? Porque Pedro resolveu chorando, mas ainda querendo estar com Cristo. Como que Judas foi resolver o problema dele? Justiça própria. Até assim, eu errei, eu traí sangue inocente, então eu vou me matar. Então assim, até o último minuto, mas gente, ele andou com Jesus, ele viu, ele testemunhou tudo que Pedro viu. É aquela coisa de a gente falar assim, poxa, esses 2 filhos, esses 3 viviam tudo na mesma casa, mas um diferente do outro. Todos estavam ali debaixo do mesmo guarda-chuva. A graça maravilhosa de Jesus. E por que Judas, até o último minuto, ele podia naquela hora ali dizer, nossa, eu errei. Jesus, você me perdoa? O que você acha que Jesus vai fazer? Vem, meu filho, vem cá. Se o ladrão ali do lado dele, ele falou que estava tudo certo, você acha que Jesus ia mandar ele embora? Não ia. Pedro traiu também, ele falou, não, tudo bem. Eu entendo, foi pesado, você não estava pronto. Mas vem cá, vamos comigo, vamos caminhar junto. Não, foi lá e resolveu por conta própria. Irmãos, isso é um perigo na nossa vida, a gente querer resolver as coisas por conta própria. Algumas coisas a gente pode resolver por conta, né? Que são as obrigações, as tarefas do dia a dia. Deus não precisa fazer um milagre para a gente se mover. Mas quando se trata de Jesus com o caráter dele na nossa vida, nós dependemos dele. E para a gente avançar, nós temos que investigar nosso coração, confessar, deixar ele varrer. Ah, mas eu já sou como jovem rico, eu faço tudo certinho. Tem coisa aí dentro para você procurar Jesus resolver. Tem coisa. É só procurar direitinho que você vai achar. Cuidado, você vai achar mais do que você está pensando. Infelizmente. E não tem problema nenhum em a gente admitir isso. Quanto antes a gente reconhecer que está errado, mais rápido a gente se aproxima do quê? Do que é o ideal. Quanto mais a gente nega que precisa de ajuda, mais difícil fica. Já viu aquelas pessoas que envelhecem e continuam imaturas? Que é difícil conviver? Que a pessoa faz tempestade de copo d'água, picuinha com tudo. Por que isso? Porque é uma pessoa que não avançou. Não avançou como ser humano. Avançou intelectualmente, financeiramente, mas não avançou como ser humano. Né? Acha que sempre os outros estão errados, nunca é ele. Acha que sempre tem que ter razão. Não consegue conviver muito, ter bom relacionamento com ninguém. É disso aqui que eu estou falando. Nós precisamos avançar como ser humano. E para avançar como ser humano, só caminhando de mão dada com Deus. Só com Jesus. Eu queria finalizar a gente pensando mais alguma coisa sobre Judas. Vocês já pararam para pensar que durante todo aquele tempo, é interessante que teve momentos que Pedro falou inspirado por Deus, né? Ah, você é o Filho de Deus. Você falou certo, falou inspirado por Deus. Teve outros momentos que Jesus falou que ele ia morrer, ressuscitar. Não, isso não vai acontecer. E Jesus falou, afasta daqui, Satanás. Essa é a vida do ser humano. Tem dia que está cheio do Espírito. E às vezes a gente começa a dar umas brechas e de repente a gente é usado pelo diabo. E não percebe, ainda acha que está cheio de razão. Tem hora que a gente é usado por Deus, tem hora que é usado pelo diabo. No caso de Judas, com certeza esses momentos ocorreram. Deve ter tido um momento que ele estava ali mais perto de Jesus, o coração ardeu e ele falou, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Né? Fez curas. E teve momentos, com certeza, que ele, com a mesquinharia dele, com as coisas arraigadas que eram dele, próprio dele, com certeza aquilo ali estava minando ele da presença de Deus. Então assim, ele viveu esse dilema, essa dicotomia que todo ser humano vive o tempo todo até que Jesus volte. Ele viveu. Mas o problema dele, ele não confessou. Por que ele não chegou para Jesus? Isso aqui é um exercício de imaginação, tá, gente? Ele não podia, vamos sonhar, que ele podia chegar para Jesus e falar assim, Jesus, obrigado, você me aceitou no seu time, eu me ofereci, você me aceitou, obrigado. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um problema grave. Não posso ter dinheiro. Sou mesquinho, é complicado isso pra mim, sou ganancioso. Eu estou aqui do seu lado, eu estou entrando para falar bem a verdade, Jesus. Se ele fosse um super sincero, estou entrando aqui porque eu acho que eu vou ter uns benefícios aí no futuro. Eu acho que o Senhor vai vencer aqui esse território, vai nos tirar do jugo romano e eu vou ter um cargo importante no seu reino. É por isso que eu estou pedindo para estar no seu time, tudo bem? Já pensou, gente, se ele falasse isso? O que Jesus podia fazer por ele?
ô meu amigo, vem cá, vamos consertar esse negócio aí, tá tudo errado. Se ele tivesse falado para Jesus quem ele era, aí eu me pergunto, será que ele tinha consciência de que ele era esse ser humano? Aí eu já não tenho essa resposta. Então, se você, meu irmão, tem consciência de algumas coisas sobre você, deixa Jesus mudar você. Deixa. Porque senão a gente não vai conseguir dar testemunho adequado, a gente não vai conseguir ser bom na nossa família, a gente não vai conseguir administrar nossos relacionamentos. Deixa Jesus atuar na sua vida. Né? Se Judas tivesse falado para Jesus, olha, eu vou te pedir mais uma coisa, Jesus. Eu estou entrando no seu time, eu tenho todos esses defeitos de caráter. Então, assim, não deixa eu mexer com dinheiro, que não vai dar coisa boa. Me coloque em outra posição. Uma posição onde eu me torne mais humilde, uma posição onde eu ame mais, onde eu tenha mais fé, onde eu me torne um ser humano melhor. O que Jesus ia fazer por ele, gente? Ia fazer tudo por ele. O fim dele não seria, até o último minuto, a justiça própria. Eu mesmo dou conta que, ó, eu errei, eu mereço morrer, eu vou me matar. Não. Ele queria resolver tudo por conta própria. Mas ele também andou com Jesus. A diferença de Pedro é que Pedro era meio doido também, né? Como qualquer ser humano. Mas ele tinha um detalhe, humildade. Eu fiz errado, mas eu preciso de Jesus. Essa é a diferença. Não há nada em nós que nos recomende ao céu. Não há nada em nós, como melhores cristãos que sejamos, que nos recomende a Deus. Apenas o sacrifício de Jesus. Deus só nos ouve porque Jesus morreu por nós. Deus só nos ouve porque Ele vê Jesus. Jesus entra no meio, põe o manto dele sobre nós. Não há mérito nenhum em nós, meus irmãos. Agora, é importante que a gente tenha uma conduta correta? É mais que importante. Tem que ver com coerência. Você está seguindo o mestre, tem que ser igual ao mestre. Então isso é coerência. Está tudo certo. Mas dentro do seu coração, você tem coisas para entregar para Jesus. E o meu convite essa manhã é que a gente desenvolva essa coragem, né? Essa disposição, essa humildade de se olhar no espelho e dizer, Senhor, estou sujo aqui, o Senhor pode limpar para mim? Depois que eu tive minha filha, ela é um pouco independente, sabe? Ela gosta de fazer as coisas por conta. Ela não sabe fazer ainda, mas ela tem. A gente fica percebendo. Comprei uma escovinha de dente para ela, tem 2 dentes, tá? Comprei uma escovinha porque ela gosta de escovar. Ela veio escovando, ela fica querendo escovar também. Aí eu fui escovar uma vez para ela. Segunda vez não deixou mais não. Pegou a escova da minha mão e ficou lá, uns 2 dentinhos dela. Então ela gosta de fazer por conta, né? Algumas que ela está aprendendo, eu vou deixando. Outras, ela não tem a mínima condição. E sabe uma coisa que eu descobri depois que eu tive uma filha? É uma delícia quando ela depende de mim. Eu adoro ensiná-la a fazer as coisas. E eu fiquei pensando, outro dia eu falei assim para Deus, Senhor, se o Senhor me ama mais do que eu gosto da minha filha, mais do que eu amo minha filha, eu estou tranquila na vida. Se o Senhor tem mais prazer de me guiar do que eu tenho prazer de guiar minha filha, eu estou sossegada. Porque a gente é tão gostoso de ensinar minha filha. Eu estou cansada, eu estou exausta, eu trabalho o dia inteiro, né? A mulher tem jornada dupla. Mas ela vem me pedir as coisas, eu adoro fazer por ela. E eu fiquei pensando, eu transferi isso, né? Como Deus me ensinou aquele dia, eu falei, o Senhor quer fazer isso por mim, o Senhor quer me ajudar. Eu não preciso ficar com a minha justiça própria, o meu orgulho próprio, não preciso de nada. Nós precisamos de tudo, irmãos. Quando se trata de vida espiritual, nós precisamos de tudo o tempo todo de Jesus. É nem um passo sem Ele. O tempo todo. E Jesus quer fazer. Eu fiquei imaginando que Ele tem o maior prazer de dar a mão para mim e falar, filha, por aqui. Então, oremos mais por isso, né? Vou finalizar aqui com 2 versos da Bíblia, tá? Em Hebreus, que a gente vai ler, tá? Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. E aí eu vou ler do 14 ao 16. Aqui diz assim, Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Olha, gente, aqui diz tanto aqui. Ele é sumo sacerdote que penetrou os céus. Aqui já está contando o que? Ele veio na terra, venceu o pecado, viveu como nós. Então, assim, e ele está lá em cima. Aqui já diz um monte de coisa. E aí fala, conservemos firmes o quê? A nossa confissão. Porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não, a gente não tem. A gente não tem aquela pessoa que só aponta o problema. Antes, a gente tem alguém que foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, olha isso aqui. Acheguemo-nos, portanto, o quê?
confiadamente. Aonde? Ao trono da graça, meus irmãos. A maravilhosa graça. É para a gente chegar junto lá, com uma audácia, sabe? Com uma santa ousadia, a fim de receber o quê? Misericórdia. E acharmos o que? Graça para o socorro em ocasião oportuna. O problema, meus irmãos, é que às vezes a gente acha que não precisa de graça, que não precisa da misericórdia de Deus. Sabe por que aquela mulher, ela chorou aos pés de Jesus, jogou perfume, ungiu, secou com os cabelos? Porque ela foi o quê? Muito perdoada. Sabe como a gente vai medir o nosso termômetro de amor por Jesus? Se você tiver consciência do quanto custou o perdão para a sua vida. Se você não entendeu o quanto você foi perdoado e o quanto você é perdoado todos os dias, a graça de Jesus vai ficar barata para você. E aí você vai achar que só porque você tem uma conduta adequada é o suficiente. Se você entender quão doloroso foi, que Deus teve que dar tudo que o céu tinha de melhor para que hoje nós estivéssemos aqui e ainda com a esperança de Jesus voltar, se a gente não medita, é o que a gente fala, medita pelo menos meia hora por dia no sacrifício de Jesus. Isso salva a gente. Se você não entendeu o quão custoso foi para Jesus, hoje a gente está aqui, a gente vai amar pouco Jesus. Só vai amar muito quem muito entender o quanto foi perdoado. Eu e você, irmãos, somos extremamente perdoados. Continuamos sendo todos os dias perdoados. Não quer você colocar diante de Deus quem você é e deixar que Ele termine essa obra que Ele começou? Então, o meu desejo para vocês nessa manhã é que vocês sejam ousados, né? Com uma santa ousadia, tenham fé suficiente para se conhecer e não desistir de vocês, mas colocar aos pés de Jesus quem vocês são, para que a nossa santificação ela seja mais eficaz e para que assim nós estejamos realmente preparados para encontrar com Jesus muito em breve. Amém. Que o Senhor nos abençoe.